Olá, pessoal. Final de ano chegando ao fim, ano letivo terminando, e é o momento, então, das avaliações, das provas finais, das provas de recuperação, conselhos de classe e, sem dúvida, alguns alunos vão reprovar, repetir o ano que vem. Não é um momento fácil, é difícil, tanto para os professores, para as famílias, para os alunos, geralmente uma sensação de tristeza, de fracasso, um questionamento, o que deu errado. E esse é o nosso assunto de hoje, reprovação. Será que nós temos como torná-lo um pouco mais tranquilo? Será que nós temos como torná-lo realmente algo produtivo, além desse sentimento depressivo, de que não deu certo? Vamos refletir um pouquinho sobre isso. Mas eu te convido antes para te inscrever no nosso canal. E toca ali o sininho, que aí tu sempre vai saber quando nós vamos ter novos vídeos. Vamos lá? Vem comigo! Nosso assunto de hoje, reprovação, repetição de ano. Esse é um momento difícil para todos os envolvidos, alunos, professores, família, uma sensação de frustração, um certo fracasso, expectativas incógnitas para o ano que vem. A gente sabe que além da principal consequência, que é o aluno ter que repetir novamente o ano que ele cursou nesse ano, tem outras consequências agregadas a essa situação. Principalmente a consequência que muitas dessas crianças e desses jovens podem sentir a sua autoestima e a sua autoconfiança diminuídas. Aquela ideia de eu sou burro, eu não consigo aprender, de novo eu estou nessa situação, porque lógico, quem reprovou já está com um ano todo nessa batalha de conseguir um conceito melhor, uma nota da prova melhor, a família envolvida, os professores preocupados, e chega ao final desse ano e o sucesso não ocorre com tanto esforço, com tanto desgaste emocional, às vezes financeiro, de investimento, de professores, de aula de recuperação, enfim, baixa essa autoestima, essa autoconfiança de que ele consegue aprender. Tem alguns pais que dizem, ele é fraco para os estudos. Eu também era fraca para os estudos, a gente ouve os pais falar, meio que acomodando a situação, nesse sentido que eles também passaram por isso, outras vezes não, outras vezes a família não aceita essa reprovação, outras vezes projeta na escola as dificuldades que aconteceram. A professora estava de má vontade, esse professor estava perseguindo o meu filho, ele precisava de um outro jeito de aprender, uma outra didática, e a escola não tomou providências. Muito sofrimento para, às vezes, não conseguem olhar, analisar os fatores, que também a família estava envolvida, então ocorre essa projeção. No entanto, tem vezes, e pode ser concomitante, que realmente a reprovação pode ter um contexto de punição do professor, e que nós temos que estar alertas também para esse aspecto. Às vezes esses alunos têm dificuldades grandes de relacionamento com os colegas, com o professor, tumultuam a aula, desafiam a autoridade, obviamente também porque não estão conseguindo acompanhar os estudos. E isso mobiliza também esse professor que não se sente respeitado durante muito tempo dentro dessas aulas.
Então pode haver sim uma certa má vontade, um certo sentimento de agora nós vamos acertar as contas, se o jovem não vai bem ou precisa de alguma pontuação mínima, não vai conseguir. Então essas questões também estão envolvidas e nós temos que estar muito atentos a todos esses aspectos emocionais. Por outro lado, há sempre um medo, e os pais se referem muito a isso, da perda dos vínculos da criança ou do jovem, principalmente na adolescência, quando o grupo é muito importante. Então vem, mas olha, ele vai perder os amigos, ele está tão bem com a turma. E é verdade, ele vai deixar essa turma. É óbvio, pode haver encontros extra classe ou no recreio, mas o cotidiano, os trabalhos feitos em casa, junto com a turma, isso vai ficar sem acontecer mais. Além disso, nós temos também um agravante, principalmente dos alunos que já repetiram várias vezes, que então estão numa defasagem não só de conteúdos pedagógicos, escolares, mas a defasagem emocional e física, porque na adolescência, ou mesmo na latência, na infância, o corpo da criança, do jovem, muda muito. Então, se ele já repetiu uma vez, está repetindo a segunda ou, quem sabe, a terceira, bom, nós vamos ter um adolescente cercado por crianças, seus colegas. E aí as brincadeiras são diferentes, o entendimento é outro, as questões emocionais são diferentes. E é sempre muito claro, todos os dias, esse jovem com um tamanho maior, com outros interesses, se depara com colegas menores e com interesses mais infantis. E aí nós temos muito facilmente a evasão escolar, de que esse jovem não se adapta mais às turmas dentro da escola. Mas nós temos que achar alguns benefícios, e existem benefícios para poder equilibrar um pouco essa situação de frustração. Nós podemos mostrar que a repetição, muitas vezes, traz que a criança já fez esse ano, já tem, ele não perdeu todos os conteúdos, a criança não é que não aprendeu nada, não alcançou os objetivos, mas tem alguma base do que já foi lecionado. Então, essa base vai facilitar que ele assimile os conteúdos que ele não conseguiu durante esse ano. Então, essa autoeficácia vai ser aprovada, ela vai aumentar, ele vai entender melhor, até porque também está mais maduro, e aí ele vai deixar de ser aquela criança que nunca aprende, que nunca entende, que sempre está atrás dos outros, para estar também no meio, aprendendo, dividindo, ensinando aos outros o que ele já aprendeu. É lógico que com isso também temos que ter um acompanhamento didático da escola. Também uma reflexão da escola, poxa, o que aconteceu que nós não conseguimos passar, que didática diferente que vai ser mais produtiva a essa criança? Como que ele pode aprender diferente, partindo do que ele já sabe, do que ele já vem trazendo? Por outro lado, a nível de relacionamentos, essa criança também vai ter a oportunidade de ter novos relacionamentos, são novos colegas, e isso não exclui que ele continue tendo vínculo com os anteriores, ou no extraturno, em alguns encontros fora da escola, que aí os pais têm que ajudar nisso, de manter principalmente nos primeiros meses em que os vínculos com os novos colegas ainda não estão totalmente estabelecidos. Se os pais fomentam alguns encontros, se essa criança, esse jovem encontra com seus colegas antigos no pátio da escola, na saída,
ele não vai perder as amizades antigas, mantendo elas e também conquistando as novas dessa turma. Então, ele amplia o leque de relacionamentos. Muitas vezes eu quero dizer também que nós temos crianças que repetem, jovens que repetem, também por imaturidade. Às vezes imaturidade cognitiva, às vezes emocional. E não raro, a repetição se torna algo muito benéfico a essas crianças, a esses jovens, porque vai situar a criança justamente na turma em que ela deveria já ter entrado. E inúmeras vezes eu já tive, tanto no consultório como dentro das escolas, crianças que sofreram muito e as famílias fizeram um investimento imenso tentando amadurecer com aulas particulares, com terapias, com psicopedagogos, algo que deveria ser ao natural e é ao natural. E aí essa criança se insere no contexto adequado a ela. Aí ela vai ter colegas também na mesma maturidade e consegue então ter um rendimento escolar muito melhor, muito mais tranquilo e menos sofrido. A reprovação muitas vezes é um alívio para essas famílias, para essas crianças. E falando em família, as que acompanham essas trajetórias, às vezes de anos, tentando forçar essa maturação, também percebem e umas nos pedem aos professores, vão à coordenação, solicitam que a criança fique naquele ano, reprove o seu filho, porque eles percebem isso. Ou que as crianças até podem seguir adiante, mas estão muito fracas nos conteúdos que embasam o ano seguinte. E nesse sentido de reprovação como oportunidade, cabe à escola como instituição entender realmente, efetivamente, entender que a reprovação não é um atestado de fracasso. É um atestado simples de que a criança precisa mais tempo para absorver os conteúdos. Então, se a escola coloca ao corpo docente, ao corpo discente, às famílias, que isso é uma oportunidade para a criança, é uma nova chance de aprendizagem. Tem a oportunidade, isso nós temos que trabalhar muito com ela. Eu tenho a perspectiva que muito do drama que pode ser a reprovação está como a família lida com isso. Se ela entende, se ela foi comunicada e participou dessas dificuldades do aluno para alcançar o conteúdo, ela também deve entender que vamos acolher esse aluno, vamos entender a reprovação, a repetição de ano como uma nova oportunidade. Tenho um exemplo para vocês de uma professora, uma excelente professora, que ela me passou esse caso que eu vou relatar para vocês, que eu acho muito pertinente para esse momento. Um aluno de 7º ano, ela professora de geografia, e esse aluno vinha com dificuldades em 4 matérias. Chegou no final do ano em recuperação das 4 matérias, a família investindo em professoras particulares, enfim, mas ele continuou com muita dificuldade. E no conselho de classe, os outros 3 professores colocaram que ele chegou no mínimo para conseguir a aprovação. O outro até favoreceu ele um pouco, alguns pontos para ser aprovado. E ela ficou em muita dúvida, porque ela diz, geografia, vou reprovar em geografia. Ela mesma via nessa situação, mas por mais que ela olhasse as provas, por mais que ela refletisse sobre todo o ano, e não era uma criança com dificuldade de relacionamento, era uma criança que estava com dificuldade cognitiva em cima dessa matéria,
Ela foi falar com a diretora, se aconselhou com a coordenação e todos chegaram à conclusão que infelizmente tinha que ser reprovada essa criança. E a criança, chamaram a família, os pais não aceitaram muito, mas enfim, a autoridade do professor prevaleceu e reprovou a criança em geografia. E ela foi fazer todas as cadeiras, todas as disciplinas novamente. E se esperava até que os pais tirassem da escola, mas ele permaneceu. Então, esse aluno continuou sendo professor dessa professora. E ela, assim, também chateada com a situação e sabia que ele ia estar chateado em sala de aula porque ela tinha reprovado. Tem essa conotação, quem reprova é o aluno, né? A professora só comunica que não alcançou os objetivos, mas se tem essa ideia de que essa professora é que deu o seu veredito de que não podia continuar no ano seguinte. Passou o ano todo, o aluno se esforçando, tendo notas melhores, também nas outras matérias. Chegou o final do ano, a professora fez uma avaliação com a turma, como é que tinha sido aquele ano, como é que eles se sentiram nas aulas dela, enfim. E esse aluno também levantou a mão para falar. E ela me disse, Vivian, eu já esperava o que ia vir. E para surpresa dela, ele disse que ele tinha ficado muito chateado, lógico, que ela tinha, né, dito que ele não podia ir para outra série, que ele reprovou. No começo ele tinha ficado nas férias bem chateado, bem triste, e que só tinha sido em geografia. E com o passar desse ano, ele e a família se deram conta que realmente ele não tinha aprendido muita coisa, não só, ele disse, da tua matéria de geografia, mas eu vi que eu não tinha aprendido muita coisa das demais matérias. E foi um ano que eu consegui recuperar tudo o que eu não tinha aprendido, não só de geografia, mas também das demais matérias. E ele reconhecia agora que ele não tinha condições de seguir adiante como ele estava naquele momento, nesse novo ano. Então, eu deixo esse exemplo para vocês. É um caso só, lógico, cada caso é um caso, mas da gente refletir que a reprovação é uma oportunidade para a gente refletir sobre o que as dificuldades estão nos comunicando. E a repetição é uma oportunidade para a gente superar essas dificuldades. Um bom final de ano para vocês e aguardo vocês no ano que vem. Até lá!